Brevidades, com a doutora Beatriz Breves. No Brevidades de hoje, doutora Beatriz Breves vai conversar um pouco com a gente sobre o sentimento de arrogância. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Stefano. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você, com todos da rádio, os ouvintes. Muito bom. O prazer é todo nosso de conversar aqui com a senhora mais uma semana. E hoje falando sobre o sentimento de arrogância, né? Como é esse sentimento, doutora? Pois é, o sentimento de arrogância ele tem uma particularidade porque a pessoa que sente arrogância, na verdade, ela se engana. É um sentimento que ilude a pessoa, porque a pessoa que está sentindo arrogância, ela de fato está acreditando que ela é melhor do que o outro, que ela é superior ao outro, que o outro é inferior, que ela tem mais conhecimento. Eu tenho um exemplo assim, uma vez eu estava numa reunião, numa reunião entre amigos, e tinha uma senhora, e ela é até simpática, uma pessoa muito bacana, depois eu vim a conhecer com mais, enfim, mas todos nós temos um pouco de arrogância, né? Ninguém escapa dos sentimentos, desse também não, a questão é quando predomina o sentimento de arrogância. Mas ela chegou para mim, se apresentando, enfim, ela virou para mim e disse assim, olha, eu sou uma pessoa tão simples que eu até cumprimento o porteiro. Quer dizer, aí eu não aguentei, eu ri, falei, até cumprimento o porteiro? Quer dizer, ela não se dava conta da arrogância que ela estava falando, do quanto ela realmente se sentia superior ao porteiro do prédio dela. Enfim, aí quando eu chamei a atenção para isso, ela riu e parece que caiu em si, aí toda vez que ela me encontrava, eu disse, eu sou tão simples que eu até cumprimento o porteiro, quer dizer, ela pelo menos se deu conta, né? Então, esse é o sentimento de arrogância, ele é um sentimento que acha que a pessoa se coloca e às vezes ela nem se dá conta que ela está sendo arrogante e se sentindo arrogante diante do outro, quer dizer, ela diminui o outro como se ela fosse uma pessoa superior. É isso, o sentimento de arrogância, a grosso modo falando, é assim que funciona. E existe, doutora, alguma relação entre arrogância e autoestima? Existe. A arrogância, na verdade, eu diria que quanto maior a arrogância, eu diria que está diretamente proporcional, né? Quanto maior a arrogância, eu diria que mais baixa é a autoestima, né? Eu não vou dizer que todo mundo que tem baixa autoestima se torna arrogante, não. Mas que a arrogância não deixa de ser um sentimento que surge para tentar compensar uma baixa autoestima, sim, na verdade, a pessoa que se utiliza desse sentimento para desdenhar o outro, no fundo, ela se sente muito, muito inferior. Né? É ela que se sente inferior e ela projeta ela de uma forma reativa para tentar compensar aquele sentimento de inferioridade que ela se sente arrogante. Então, ela se ilude, não, eu sou melhor que todo mundo, né? Eu tenho mais do que o outro, eu sou superior. E assim ela vai se enganando pela vida. Doutora Beatriz Breves, posso dizer que aquele que sente arrogância, inevitavelmente ele irá se mostrar vaidoso e snob também? Olha, eu diria que anda praticamente sempre, não sempre, a gente não vai dizer que vai se mostrar, todo vaidoso vai se mostrar arrogante. Porque tem gente que tem muita vaidade, enfim, se não está extrapolando na vaidade, não tem problema nenhum, inclusive. Agora, dificilmente um arrogante não vai se mostrar vaidoso, quer dizer, a recíproca não é verdadeira, porque o cara se sente tão superior que ele, no fundo, vai se imbuir de uma vaidade pessoal, né? De uma coisa que ele vai achar que ele realmente é mais do que o outro, então a vaidade toma conta e ele cega. Inclusive o sentimento de vaidade, aí nesse caso, auxilia a pessoa a se enganar na arrogância. E aí é um casamento quase que inevitável que surja dessa dupla arrogância com vaidade, o snobismo, né? São pessoas que andam pela rua, a gente vê, tem pessoas na vida que você olha, dá até nervoso, olha de cima, né? Então é uma atitude, inclusive, a pessoa assume, inclusive, uma atitude snob perante o outro, né? Agora, há que se separar, são sentimentos diferentes, eles têm suas individualidades e não necessariamente andam juntos, mas quando se juntam, realmente eu diria que forma-se aquele grupo bastante arrogante, vamos dizer assim. A pessoa se sobressai na sua própria arrogância. É por aí, né? E como viver, né? Conviver com uma pessoa arrogante, doutora? É muito difícil você conviver com uma pessoa arrogante, porque
A pessoa arrogante, ela, justamente porque ela se sente superior, mas na verdade ela no fundo se sente inferior, então ela fica tentando o tempo todo se enganar, né? Ela fica tentando o tempo todo mentir para ela mesma que ela é superior. E para ela fazer isso, ela tem que desdenhar o outro o tempo todo. De alguma maneira, está sempre botando o outro para baixo, está sempre humilhando. São pessoas que acham que não tem nada para aprender, que já sabem tudo. Enfim, é claro que eu estou falando no extremo da arrogância. Né? São pessoas dificílimas de se lidar. Né? Então, são pessoas que é engraçado como elas se enganam também, que elas se sentem fortalecidas com isso, mas é uma ilusão, porque no fundo elas estão se enfraquecendo, porque elas não estão tendo acesso ao que elas têm de bom dentro de si, né? Fica se enganando. Agora, lidar com uma pessoa dessa é muito difícil, porque o tempo todo ela leva, ela tende a fazer você a ficar, inclusive, muito irritado ou a se sentir realmente até humilhada diante dela. Então, eu diria que o grande segredo, né, para lidar com uma pessoa dessa, primeiro seria evitar, né? Tentar evitar pessoas desse tipo, mas se não for possível, às vezes é no trabalho, às vezes são lugares que você não pode evitar, o ideal é que você tenha bastante consciência que aquilo não tem nada a ver com você, porque aí você vai saber separar o joio do trigo. Olha, isso tudo que ela está falando, isso tudo que ela está fazendo, que ela está tentando me convencer que eu sou e do que ela é, na verdade, diz respeito a uma problemática dela, e não necessariamente a uma coisa que me diga respeito. Eu acho que quando a gente consegue separar o joio do trigo, nesse caso, né, você lida com isso com mais facilidade. Você vai administrar essa pessoa arrogante com mais, enfim, você vai até ter uma compaixão dela, né? Poxa vida, ela precisa disso, né? Vamos levando, vai tocando, ignora. Eu acho que é a melhor maneira de lidar com esse tipo de pessoa. É muito difícil mesmo. E no caso de uma pessoa que é arrogante, consegue reconhecer isso, né, que já é um grande passo, como ela pode melhorar essa possível arrogância pessoal? Pois é, a pessoa reconhecer a arrogância é o primeiro passo. Essa senhora que eu dei o exemplo no começo, ela se deu conta, na hora que eu falei, né, que eu brinquei, eu ia fazer o até, ela se deu conta, né, do quanto ela estava sendo arrogante naquele episódio. Né? E quando isso acontece, a pessoa automaticamente, né, se ela é uma pessoa que quer melhorar na vida, se ela é uma pessoa que está buscando se aprimorar como ser humano, como gente, enfim, ela vai tentar recorrer a outros recursos dentro dela, ela vai se parar para pensar, por que eu estou precisando fazer isso? Né? O que ela está se sentindo tão por baixo é fazer uma autorreflexão, né? Por que eu estou me sentindo tão por baixo que eu preciso estar diminuindo o outro para que eu me sinta maior, né? Porque, na verdade, o arrogante diminui o outro para que ele não cresce, ele diminui o outro, né? E na ilusão de que ele cresceu. Então, ele teria que fazer uma avaliação e eu acho que também recorrer a sentimentos internos de humildade, de simplicidade, de generosidade, né? Consigo mesmo. Porque, no fundo, esse sentimento de arrogância, quem sente, está sendo cruel, porque consigo mesmo, porque se está sendo com o outro atitude está sendo consigo, porque não está conseguindo ver o que a pessoa tem de bom em si mesma, né? Então, generosidade, simplicidade, humildade, são sentimentos que a pessoa deveria recorrer, né, dentro de si, para tentar minimizar esse sentimento de arrogância, porque, na verdade, o que esse sentimento está trazendo para a pessoa é: olha, presta atenção nas suas qualidades, no como você tem de bom dentro de você. Então, é um sentimento que vem denunciar, no fundo ele vem mostrar à pessoa que ela está precisando parar e prestar atenção em si mesma. Então, eu diria que o segredo é um pouco esse, é fazer uma autorreflexão e passar a prestar atenção e buscar as coisas boas que, com certeza, todos nós temos dentro da gente. Doutora Beatriz Breves, no nosso quadro Brevidades, hoje falando sobre o sentimento de arrogância. Muito obrigada pela sua participação e a gente acompanha ao longo da semana sobre outros sentimentos, né? Eu que agradeço e até lá, até mais. Até mais, doutora Beatriz Breves.